Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao nosso webinar NR01 Sem Improviso. Meu nome é Leandro Caseiro, sou responsável do time jurídico aqui da Medicor e eu estou aqui novamente para falar com vocês sobre questões relacionadas à NR01. Se você caiu aqui nesse primeiro vídeo, né, nesse vídeo de agora, saiba que a gente tem um vídeo anterior, onde a gente trata sobre a norma regulamentadora 01, o papel de cada um, né, do RH, da liderança, da CIPA, dentre outras pessoas que são envolvidas. E aqui a gente vai falar dos custos, dos riscos em si. E, obviamente, eu não estou aqui sozinho, né, pessoal? Trouxe uma pessoa comigo aqui que entende muito bem da situação, é a nossa querida Priscila. E aí, Priscila, pronto? Pronta, vamos falar aí sobre riscos psicossociais. Boa! E aí, pessoal, antes de eu começar, Priscila, eu queria tirar uma dúvida com você que acabou ficando pendente no primeiro, eu não falei. É o Tá. seguinte, quando a gente tem riscos assim, né, que são de fora para dentro, né, a pessoa tem alguma questão psicossocial e ela entra na empresa já com aquela questão, né? Eu acho que é uma dúvida que o pessoal está trazendo muito aí. Uhum. Eu acho bom esclarecer. Isso é culpa da empresa? Isso pode vir a ser uma culpa da empresa? O que você acha disso? O que você avalia sobre isso? Isso aí é uma ótima pergunta, porque ela aparece muito na prática. Então, a ideia, às vezes, se vem de fora, não é problema da empresa. Só que isso seria uma resposta incompleta. Para fins da NR1, o que importa é se o trabalho causou esse risco psicossocial. Entretanto, quando a gente olha, quando o sofrimento vem de fora, por exemplo, uma questão do problema familiar, financeiro, pessoal, ele não foi originado, né, dentro do trabalho, mas tem um ponto muito importante. Se o trabalho pode agravar ou aliviar esse sofrimento. E aí que entra o papel do RH. Porque mesmo que não seja de origem organizacional, o impacto vai aparecer no dia a dia do colaborador. Vai ter a queda de desempenho, vai ter a irritabilidade, o isolamento. Então, ele não pode ignorar, ele tem que acolher e direcionar. Agora, essa questão é como eu vou criar um ambiente seguro para que essa pessoa possa ter todo o suporte necessário e também que o ambiente de trabalho não agrave essa situação. Então, a ideia é cuidar completamente aí do colaborador. Mas quando a gente fala de riscos psicossociais ligados à NR1, a gente está falando de riscos vindos do trabalho ou agravados pelo trabalho. Só que a gente não pode deixar aquela pessoa sem esse acolhimento. Tipo, você veio de fora com essa questão psicossocial, então é um problema seu. Não, pode ser agravado dentro da empresa de fato, como a Priscila bem trouxe. E aí, olhando sobre um aspecto jurídico, é importante acrescentar o seguinte: você tem aí o exame admissional, né, você tem o exame demissional, que é para demonstrar exatamente essas questões relacionadas à saúde, não só a saúde física, mas também a saúde ali psicossocial do trabalhador. Você tem um marco ali. Mas dentro desses marcos podem acontecer piorar essa condição anterior, né, e aí virar uma doença ocupacional de fato, e, enfim. Então, pessoal, assim, tomem muito cuidado com essa questão, não deixem, é um fator externo, não preciso me preocupar com isso, precisa sim, tá? E aí a gente vai falar exatamente sobre isso aqui. Quando a gente fala sobre risco psicossocial, a gente falou muito antes sobre o papel do pessoal, né? Sim. E aí eu queria conversar com você agora, nessa segunda parte, sobre o que de fato é o risco psicossocial, né? Como é que é o impacto disso na empresa? Qual é a sua visão sobre o que é de verdade o risco psicossocial? Eu acho que tem que ficar bem claro, as pessoas às vezes entendem como uma coisa muito abstrata ou uma coisa emocional, e ela não é. Quando a gente fala de riscos psicossociais, a gente está falando sobre como o trabalho é organizado e o impacto direto que tem na saúde mental e física aí dos seus colaboradores. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma sobrecarga de trabalho, sobre metas inalcançáveis, assédio e falta de apoio da liderança, nós estamos falando sobre os riscos psicossociais. E quando isso se repete, ele deixa de ser, né, um incômodo e passa a ser um risco ocupacional que gera adoecimento. Isso agora muda o olhar,
né? Agora não é eu olhar como RH, nossa, as pessoas, né, os colaboradores estão estressados. É entender como que o meio do trabalho pode estar sendo conduzido e estar gerando esse problema. Então, isso precisa ficar muito bem claro e ajustado. E aí, boa, boa, Priscila. E aí, de uma maneira assim, bem objetiva, né? Qual seria a diferença, eu posso falar que é uma diferença, né? De clima organizacional, né, para essa questão de risco ocupacional. Quando a gente fala de clima organizacional, é como se fosse a percepção que as pessoas têm do ambiente. É como um termômetro do que está sendo vivido no dia a dia. Agora, o risco ocupacional é quando essa percepção revela um padrão que gera e pode gerar adoecimento. E por isso ele precisa começar a ser gerenciado. Então, é como se fosse o clima mostra os sintomas, né? E o risco mostra a causa que deve ser tratada. Então, o exemplo, quando nós temos uma falta de clareza nas demandas, é clima. Mas quando isso se torna constante e nós começamos a ver processos desorganizados e que gera esse desgaste contínuo, vira o risco ocupacional. Então, o olhar sistêmico aqui é imprescindível, porque não é sobre o indivíduo, é sobre como o trabalho está sendo estruturado. Boa. E importante também falar, pessoal, o seguinte: quando a gente fala de questões psicossociais, e aí se me corrija se eu estiver errado, portanto, um pouquinho na tua área, tá? Mas ela é um pouco. Eu não tenho referência para falar, mas eu entendo que há uma subnotificação disso. Então a pessoa tem alguma questão psicossocial ali e ela cuida isso de uma maneira externa, né? Ela não avisa o trabalho que ela está com alguma depressão ou que ela está. Às vezes ela nem sabe que está sofrendo um burnout, Sim. né? Então, por isso que a gente estava comentando no primeiro episódio, por isso que eu recomendo você lá, não só por isso, obviamente, mas por isso também, é a questão de comunicação, né? De você ter um canal ali onde a pessoa. Difícil você falar que se sinta confortável, né? Porque é um tema que é muito íntimo, Sim. né? Mas que ela sinta segurança de poder falar, né? Isso quando a gente pega uma empresa grande, que a gente fala sobre CIPA, né? E entre outros fatores, tem uma estrutura maior, a gente fala de um canal de comunicação. Só que nas empresas menores, às vezes esse canal de comunicação sequer existe, né? Ou então se existe é meio que para forma. Então é importante você que está aí do outro lado identificar isso também, né? Você como RH, você como trabalhador também que está vendo a gente aí, é importante você verificar se a sua empresa tem esse canal de comunicação para que vocês possam falar sobre isso, porque às vezes a empresa também tá ali ajudando, tá ali o RH ali na luta, né, para poder fazer as coisas funcionarem. E aí ele não consegue, porque ele nem sabe que está acontecendo alguma coisa. Então é uma via de mão dupla, obviamente, mas o colaborador ele precisa ele também assumir um papel de poder falar sobre aquilo, de poder levar aquilo para a empresa e demonstrar que está tendo um problema. Os números podem mostrar, sabe? Pô, se eu estiver errado, pelo amor de Deus. Os números podem mostrar em termos de eficiência, em termos de absenteísmo, né? Mas é importante o papel do funcionário, né, para poder conversar sobre isso. Falando nisso, um tema que eu acho que é muito importante é a questão da segurança psicológica. Ela não é tão, acho que, difundida como deveria ser aqui no Brasil, mas o que seria essa segurança psicológica? É quando, né, os colaboradores se sentem confortáveis para serem quem eles são, para tirarem dúvidas, para trazerem questões, e realmente, no sentido que eu não vou sofrer retaliação, eu, na verdade, vou ser acolhido. Mas, como a gente bem sabe, a gente não foi ensinado a lidar, muitas vezes, com as emoções e a comunicação da melhor maneira, da maneira mais saudável. Então, é muito importante também, na medida do possível, mesmo as pequenas empresas, que o tema segurança psicológica seja realmente estudado, entendido e divulgado, porque é lógico que a gente tem que ter processos, ferramentas, mas começa no ser humano. Se o ser humano ele está mais aberto a entender, empático, a ouvir o outro, isso aí é uma coisa que não se consegue se recriar, por exemplo, pelo IA. Exato. Exatamente. Exatamente.
E aí, Priscila, dentro dessa linha dos riscos, né? Tanto o colaborador trazer à tona isso, de ter um canal seguro para ele trazer à tona, do RH identificar. Aí eu te pergunto, né? Como é que eu faço para mapear isso, né? Porque tem essas dificuldades que a gente pontuou agora, mas como é que eu faço para mapear? Né? Como advogado, eu falaria assim, não, você tem que fazer o PGR, que é o programa lá de gestão de risco, o GRO, que é o gestão de risco ocupacional, o inventário de riscos, etc. Coisas muito formais. Mas na prática, como é que eu faço para mapear isso, na sua visão? Se a empresa quer começar a mapear os riscos psicossociais de forma correta, o primeiro passo é simples. Na prática, deve haver um instrumento estruturado. Pode ser um questionário, uma escala validada ou uma ferramenta específica, mas não pode ser a conversa informal ou a percepção do gestor. Em segundo lugar, o anonimato e a segurança. Se as pessoas não se sentirem seguras, elas não vão falar a verdade, e aí o diagnóstico já nasce completamente distorcido. Em terceiro, a questão é mapear os fatores de risco, a sobrecarga, a pressão, a falta de clareza, isso é que precisa aparecer nesse instrumento. E o quarto, a empresa tem que começar a cruzar os dados com outras questões, por exemplo, os números relacionados ao turnover, ao absenteísmo. Então, o risco psicossocial tem que ficar claro, ele deixa rastros. Só que a gente tem que começar a documentar. E é isso que é o quinto passo, né, muito importante aí, para esse mês de maio, que é registrar dentro do PGR. Colocar o inventário de riscos, avaliar quem está exposto e definir um plano de ação com responsável e prazo. E, logicamente, acompanhar essas ações de uma maneira no dia a dia contínua. Boa, você até adiantou uma pergunta que eu ia fazer, que é o que torna esse diagnóstico válido, né? Então, além da parte ali, aí, na parte jurídica, né? Tem que ter o documento estruturado, papapá, e tá ali com a assinatura de um profissional competente. Então, isso já meio que adianta ali um pouco dessa questão do diagnóstico. Da parte jurídica, eu vejo muito a parte do fiscal, indo na empresa, olhando o que está acontecendo, vendo ali a documentação, né? Ah, não, você tem um PGR, você tem um GRO. Mas aí, nessa parte de diagnóstico mesmo, de fato, até para a gente esmiuçar, mas isso é uma pergunta que vem muito recorrente. O que você acha que é válido, além desses? Olha, eu acho que tem que ficar extremamente claro de uma forma mais simples, porque as pessoas começam a complicar muito e a gente já foge do contexto. Então, o diagnóstico, para ser válido, ele deve ter três coisas. Ele deve ser explicável, consistente e comprovável. Ou seja, você deve conseguir mostrar como que você identificou o risco, qual o risco, o critério utilizado e o nível definido e o que foi feito a partir daí. Então, se eu não consigo explicar aí o caminho, eu não consigo sustentar uma auditoria. Então, é essa questão. O que eu vejo, eu comprovo e eu explico. Boa. E aí eu vou voltar ao que a gente falou lá no primeiro também, né? Puxar esse gancho, porque, pessoal, não adianta você fazer um documento, né, que não retrata a realidade. Então, por isso que você tem que ter avaliação, você tem que ter um acompanhamento, você vai falar melhor. Mas, como a gente colocou no primeiro episódio, olhando dentro de um ponto de vista ali do processo judicial. Você cria um documento, tá? Com o documento todo estruturado, como a Priscila falou com vocês. Aí vai chegar na frente do juiz, o juiz vai olhar aquele documento, vai confrontar com outras provas, aí vai pegar 2, 3, 4 funcionários que eram da empresa ou que ainda são da empresa e falar, não, isso aqui, ó, nunca me perguntaram nada, nunca fizeram um questionário, nunca me indicaram uma ferramenta para atendimento, nada. Então, o que adianta ter o papel ali na mão? Um PGR robusto, uma GRO robusta, documentos robustos, assim como a Priscila colocou, são essenciais, pessoal. Na hora de defender os interesses da empresa, defender a empresa, você tem que ter isso à mão. Então, fica ligado nisso aí.
Uma outra pergunta, Priscila, que eu tenho aqui em mente é o seguinte: e quais são os erros mais comuns aí que o pessoal tem nessa situação? Porque é muito fácil, tá falando aqui, não, faz isso com o documento, faz aquilo, mas quais são os erros mais comuns? Olha, eu acredito que é a falta de evidência. Quando a gente não tem registro, a gente não tem dado. Então a gente fica só no discurso. Então, de uma certa forma, a NR1, essa mudança, está trazendo essa necessidade das pessoas realmente fazerem a ação, documentarem a ação e ela realmente ter valor no mundo real. Então, muitas pessoas às vezes podem criar um documento muito genérico, ou seja, que não vai refletir a realidade e que casos, né, tem um passivo trabalhista, isso vai ficar extremamente claro. E também um dos erros é quando a gente tem um diagnóstico, mas a gente não tem uma ação, né, um plano de ação, ou a gente entende, né, no meio desse plano de ação, se não está funcionando, como que eu vou melhorá-lo para realmente fazer diferença no ambiente de trabalho. Então, senão na prática vai virar o quê? Vai virar fachada. Exato. E aí vira fachada, como é que fica os responsáveis por quem está cuidando das pessoas? Olha, se o... Todo mundo maldado, branco, feliz. Olha, se o processo não está estruturado, a sobrecarga aparece. A pessoa, né, normalmente o RH, vira o ponto de tudo. Escuta, ela resolve, ela organiza, mas ela, como ela fica apagando incêndio, ela não consegue resolver e atuar na origem. Então, é muito importante, né, que essa questão também de saber sobre o que fazer na NR1, quando a gente fala de riscos psicossociais, isso já dá mais tranquilidade na atuação. Porque uma coisa que eu vejo muito no meu consultório, quando as pessoas não entendem alguma coisa, como que elas vão tomar uma decisão a partir dali? Se eu não sei o que eu estou vivendo, o que está acontecendo e quais são as minhas opções, a ansiedade vem, o medo vem e a responsabilidade também. Então, quando o processo ele fica estruturado, isso muda. Aí sai desse peso individual para uma responsabilidade do sistema, da empresa. E é legal isso aí. A gente, no primeiro episódio, a gente falou sobre como se fosse uma regra geral, e que não é só para isso, mas é a comunicação, né, pessoal? Então, se a empresa se comunica bem com o funcionário dela, além do canal de comunicação, né, que a gente comentou, quando ela não se comunica direito com o funcionário, gera essa ansiedade, gera essa preocupação do se o que está fazendo está certo, se está errado, se tem que continuar ou não. Então, eu vejo, assim, e outra coisa, ver aqui, é importantíssimo, até para a saúde mental desses profissionais do RH, que a própria diretoria, as lideranças, né, estejam compradas com essa situação. Porque não adianta ter a pressão de cuidar dos funcionários, de cuidar das situações, de ficar preocupado ali com a questão de risco psicossocial, que envolve, o que não envolve, fazer PGF, fazer GRO, e tem alguém ali em cima, né, atrás, né, em cima, falando que aquilo é uma bobagem, que não tem que fazer e que não move montanha nenhuma, e aí o profissional fica ali extremamente sobrecarregado, um absurdo. Sim. Não, pode concluir, cara. E eu acho que isso, na verdade, pode ser uma oportunidade enorme para o RH. Eu mesmo, como já fui, era isso. Eu trazia ideias, trazia questões, mas elas não eram tão valorizadas, vamos dizer assim. Mas com essa questão, quando a gente coloca estrutura, tem dados, fica muito mais fácil a gente trazer para a alta gestão, para o nosso empregador, o porquê faz diferença. E agora, não vai ter muita opção, né? Vai aparecer no dado o adoecimento, vai ter que ser feito alguma coisa. Então, também, para aquelas pessoas assim que são RH de coração, né, que querem auxiliar essas pessoas, também é uma oportunidade de realmente começar a fazer diferença tendo um suporte. Exato. É o que eu falo, a regrinha de ouro. Documenta tudo, pessoal, porque na hora do problema, o que vale de fato aí é o papel, né?
e eu digo papel, eu estou falando aqui, não adianta ter só o papel. Não adianta ter só o papel, mas o papel ele fala muita coisa, né? E aí você tendo a realidade ao seu lado, o papel transcrevendo essa realidade, você, né, fica muito mais, digamos assim, muito mais bem fundamentado, né? E se não tiver o papel, o que acontece? Se não tiver o papel... Ajuda o advogado, eu falo isso o tempo todo. Ajuda o advogado, vai. Eles devem te ouvir, por favor. Olha, se não tem nada documentado, você perde a proteção. Sem registro, não dá para provar que você identificou o risco, que avaliou e que agiu. E isso impacta diretamente em 3 questões: na fiscalização, na auditoria e nos processos trabalhistas, que é a questão, né, o financeiro e a autogestão fica com o coração até doendo. Então, na prática, é como se nada tivesse sido feito. Então, maio chegando aí, né, nós vamos ter as punições para caso quem não cumpra. É interessante entender que a empresa pode sofrer baques que às vezes ela não vai retomar, justamente porque ela não cuidou do colaborador e registrou isso. E aí, lembrando, pessoal, o seguinte, quando a gente fala de risco, eu vou falar da parte jurídica, né? Aí você me ajuda com a sua visão mais atenta. Quando a gente fala dos riscos, pessoal, a gente está falando dos riscos, juridicamente falando, a gente está falando dos riscos aí financeiros. Está falando de multa, a gente está falando de interdição. E quando a gente fala de multa, as multas elas têm valores por infração. Eu não consigo te precisar aqui porque eu não sei o quanto que a empresa está comprometida. Então, vai depender do que o fiscal vai te falar. Então, existem infrações que são têm valores pautados na ocorrência. Então, aconteceu uma vez, você vai tomar multa. Aconteceu de novo, você é reincidente. Muito provavelmente essa multa vai ser duplicada, essa multa o valor dela vai ser aumentado, com certeza. E tem outras multas, pessoal, que elas são baseadas em quantidade de funcionários. Então, a cada funcionário é uma multa. Uma empresa que tem 1.000 funcionários, ela vai multiplicar aquela multa por 1.000. E aí vai ser um pandemônio, né? Vai ser um pandemônio. Então, considerando essa complexidade, considerando que maio está chegando, né? The winter's coming, né? Maio está chegando, pessoal. Então, se a empresa ainda não começou, está zerada. Está vendo a gente aqui a primeira vez, agora eu estou começando a entender, eu vou começar a agir. Qual o risco que ela corre? Eu falei do jurídico, agora quero ver a sua parte. Olha, quando a gente fala de empresa, é lógico, né, que a gente vai trazer as questões financeiras, trabalhistas, só que a gente também envolve o capital humano. Quando a gente fala em não lidar com esses riscos psicossociais, a gente está falando em deixar o nosso colaborador para adoecer. Então, é muito importante que a gente entenda que o nosso ambiente de trabalho, como ele é gerido, como é feito, né, essas relações interpessoais, elas são tão importantes como a questão do próprio negócio. Porque quem faz o negócio são as pessoas. Se as pessoas não estiverem bem, se o ambiente, né, aquele ambiente tóxico, o que vai acontecer? Os talentos vão sair. As pessoas não vão querer entrar, vai ser difícil para o RH, e eu já sofri isso, o RH não vai conseguir contratar porque a pessoa não vai querer fazer entrevista. E RH, coisa de tem meta para bater de contratação. Tem meta para bater. Então, assim, como que eu lido com isso? As pessoas têm que entender de uma vez por todas que a questão humana, ela não está distante do negócio. Elas são coisas que precisam estar juntas. Então, eu vejo a NR1 como realmente uma possibilidade de mudança na saúde mental e física das empresas. É lógico que tudo que é novo traz uma certa resistência. Então, mas a gente está aqui, né, para tentar te orientar. Não, nunca é tarde. Então, vamos, né, como eu tinha falado antes, como está o meu cenário agora?
Eu não vou tomar atitudes. Deixa eu identificar como eu estou agora e o que eu posso fazer para começar de uma forma, né, científica, comprovada, identificar esses riscos. Boa. Parte da identificação, pessoal, estrutura, para diagnóstico, tudo organizado, né, dentro dos métodos que você identificar, dos métodos que existem hoje. Então, não o identificar é um passo extremamente importante. Você precisa para manter, fazer tudo girar na roda ali para, né, não vir uma fiscalização, não vir uma ação trabalhista, ou se vier, porque isso pode acontecer. Não acho que não vai acontecer, ela pode acontecer. Mas se você estiver bem amparado, estiver bem estruturado, você consegue, né? Ainda que ainda seja multado, tá vendo que eu só vou piorando e melhorando os cenários, tipo, é o famoso ainda bem que, é o famoso ainda bem, pessoal. Então, ainda bem que você tem um plano organizado, ainda bem que você, né, documentou tudo isso, ainda bem que você está vendo esse webinar. Então não sai daí, porque a gente tem o terceiro episódio. Se não viu o primeiro, corre lá para ver o primeiro, porque a gente vai começar o terceiro daqui a pouco, para tirar da teoria e passar para a prática. Beleza? Um abraço para vocês, hein? Tchau, tchau.